uma alimentação saudável é fundamental para a nossa saúde e qualidade de vida. E hoje nós vamos conversar sobre os falsos saudáveis, porque nós somos bombardeados diariamente com ofertas de alimentos que aparentemente são bons, mas não necessariamente são assim quando vamos pesquisar. E hoje nós vamos conversar com a Viviane Mello, que é nutricionista ortomolecular, e vai explicar para a gente sobre os falsos saudáveis. Viviane, seja bem-vinda. O prazer é todo meu, fico grata. Hoje nós vamos conversar aqui com a Viviane sobre a nossa alimentação do dia a dia. Os falsos saudáveis, especialmente. Hoje nós temos muita propaganda de produtos, alternativas alimentares que aparentemente são saudáveis, ou às vezes as pessoas confundem, pensam que o light, o diet não engorda, e não é bem por aí, certo, Viviane? Exatamente. As pessoas hoje estão muito focadas em calorias e às vezes não pensam na consequência daquele produto. Tem baixa caloria? Opa, vou ingerir porque vou ficar magra consumindo aquele produto. Mas não pensa na consequência que às vezes o produto ele é tão químico e tão industrializado que ele vai causar o quê? Ele vai causar inflamação no corpo. Então não adianta eu consumir algo de baixa caloria, porém inflamatório. E alguns alimentos light, a maioria, posso dizer, que contém adoçantes e consumir em excesso, o que vai ocasionar? Problemas no meu intestino, inclusive disbiose. Tratar um obeso com uma disbiose é muito mais difícil. Então, consumir o light depende, nós temos que ser bem questionar muito nessa questão. Para que eu vou consumir o light? Sou diabético? Então, buscar um adoçante que não vá trazer consequências sérias, porque esses produtos light contêm adoçantes muito químicos. Hoje tem alguma classe de adoçante melhor, posso dizer o stevia, mas não é todos os alimentos light que vai conter esse adoçante. A quantidade também, né? Não é porque não contém calorias que eu posso ingerir uma quantidade excessiva de adoçante no meu dia. Por exemplo, vou citar uns 2 exemplos aqui. A gente pode falar ali do suquinho em pó. O suquinho em pó, que não contém açúcar. Então, para quem quer emagrecer, pode achar que é uma excelente opção. Ele é gostoso, ele tem um paladar bom, porém, quando a gente vai na lista do rótulo ali de ingrediente, é muito químico. Então, ele vai fazer o quê? Inflamar o meu corpo. O que adianta eu estar magro, mas inflamado? Além dele inflamar, ele vai ficar suscetível a eu formar pedras nos rins. Porque esse suco de saquinho faz isso. Em excesso, consumir em grande quantidade, vou ter risco de formação de pedras nos rins. O Outro alimento. refrigerante zero. O refrigerante zero, eu posso dizer que é uma bomba. Por quê? O refrigerante em si, ele já é ácido. É um dos alimentos que mais o câncer gosta, porque ele deixa o teu corpo ácido. Né? Então, além de ser um alimento ácido, ele contém mais sódio, ele não tem o açúcar, mas ele tem o sódio. Além do sódio, ele vai ter o adoçante, que vai prejudicar o quê? Tua microbiota. Então, é vantagem eu consumir? É muito mais fácil eu pegar um limão e fazer uma limonada. E colocar apenas uma colher de açúcar, usar um açúcar orgânico, um açúcar mineral, ou até mesmo uma colher do próprio mel. O mel tem tantas propriedades benéficas para o organismo, para o cabelo, ele é pré-biótico, vai ajudar na função intestinal. Se a pessoa não é diabética, ela pode consumir o mel com moderação. Pode consumir com moderação. Se ela é diabética, ela pode até colocar o mel numa limonada, uma colher de mel. Porém, ela pode usar um psyllium. Ela pode usar uma chia nessa limonada, porque aí ela colocando a fibra, ela faz o equilíbrio do carboidrato com a fibra. Então, ela lentifica esse índice glicêmico quando ela toma um suco com fibra. Porém, ela pode também estar consumindo um adoçante melhor, né? Porque a limonada, ela é alcalina. Então, diferente de um suco de pozinho, ela é alcalina, ela ajuda no emagrecimento, e é uma delícia. Né? Pode até se fazer aí uma limonada suíça com iogurte natural, o iogurte também é
probiótico previne câncer de intestino, tem milhares de estudos publicados Doutora, falando sobre falando do isso. iogurte, os alimentos sem glúten, sem lactose, realmente são melhores, são mais saudáveis ou é mito? Posso te dizer que é mito, porque depende, cada caso é específico. Tudo na vida existe uma palavra maravilhosa que eu uso aqui no meu consultório, que é equilíbrio. Equilíbrio. Glúten em excesso pode inflamar o corpo? Claro que sim. Mas se dentro dos 7 dias da semana você consome glúten 2, 3 vezes, não vai te dar problema nenhum. Então, tudo na vida é o equilíbrio. As pessoas, elas generalizam e radicalizam, e não é bem assim. Então, o glúten, para uma pessoa que é celíaca, para a pessoa que é intolerante, não é indicado. Depende de algumas doenças. Por exemplo, uma pessoa que tem tireoide de Hashimoto, a primeira coisa que a gente faz é eliminar a farinha branca. A gente substitui pela farinha de aveia. Então, tudo depende, cada caso é específico. Né? A lactose é a mesma coisa. Para quem é intolerante, claro que nós vamos retirar. Mas para quem não é, e a pessoa começa a consumir todos os produtos zero lactose, o que vai acontecer no intestino dela? No intestino tem uma enzima chamada lactase, que é a que digere a lactose. É a mesma coisa de um remédio para pessoa com depressão. Ela começa a tomar aquele remédio, o remédio vai começar a produzir o quê? Serotonina. Quando ela para de tomar o medicamento, às vezes ela tem o quê? Abstinência. Ela começa a sentir tristeza, angústia, porque o organismo dela não está produzindo, porque o remédio fazia aquele papel. A mesma coisa é com a lactose. Se uma pessoa que ela não é intolerante à lactose, ela começa a consumir os produtos zero lactose, dentro do produto zero lactose contém o quê? A enzima lactase, que ela vai fazer esse efeito no seu intestino. Então, quando você toma um leite zero lactose, a enzima lactase lá no teu intestino vai detectar o quê? Opa, tá entrando lactase, por que nós vamos produzir? Então, ela começa a reduzir a produção. Nosso corpo é muito sábio. E quando você começa a consumir um produto normal, que não tenha restrição da lactose, aí você começa a ficar intolerante. Outra questão, Viviane, sobre o uso de óleo de coco, azeite, manteiga, margarina. As pessoas têm muitas dúvidas sobre qual usar para untar a frigideira para fazer um ovo, para preparar os alimentos de modo geral. Existe aquela que é vilã ou é realmente uma questão de equilíbrio? Tem aquela que não pode de maneira alguma? Tem a mais indicada? Comenta isso, explica pra gente. A manteiga, a margarina é um grande problema, porque quando aquecida, né, ela produz substância tóxica chamada acroleína, e essa substância ela é cancerígena. Então, a manteiga, a margarina, o óleo de soja em si, o mais indicado que eu recomendo é o azeite. Por mais que ele aquece ali uma temperatura um pouco, mas ele não vai oxidar. O azeite, para ele chegar num nível de oxidação, ele tem que ficar no mínimo aí de 2 a 3 horas no fogo. Ninguém vai deixar um azeite todo esse período. Né? Isso eu tenho visto em estudos, congressos, já comprovando que o azeite aquecido ainda é a melhor opção, por ser uma gordura monoinsaturada, né? É uma gordura boa para o nosso organismo, similar à gordura do abacate. Aí é só ficar atento à quantidade. Doutora, muito obrigado por ter voltado para tirar nossas dúvidas e já fica aqui o convite para a gente poder abordar outros assuntos que são tão importantes para a nossa nutrição e para a nossa saúde. Para mim é uma honra, fico honrada em participar do programa. Obrigado você também que acompanhou a nossa conversa até aqui. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV e não deixe de acompanhar também a gente nas redes sociais. @canal Doutor TV no Instagram, tem conteúdo novo diariamente para você. Te vejo lá.